Salve família da Fisioterapia Pélvica, que bom estar aqui falando com vocês mais uma vez. Hoje é dia de falar de avanço, hoje é dia de falar de novidades na nossa profissão, a nossa profissão que vem avançando a passos largos, né? A gente diz que é um dos irmãos mais novos da fisioterapia, mas é aqueles irmãos mais novos barulhentos, né? Aqueles que já vêm fazendo barulho ali atrás, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho do que a gente tem de mais novo em dor genital, endometriose e infertilidade, que são temas de extremo interesse, né, para os pacientes, mas com certeza para a gente também, como fisioterapeuta pélvica, aonde está indo a fisioterapia pélvica com dor genital, endometriose e, por incrível que pareça, até mesmo infertilidade em casos especiais de infertilidade idiopática, né? Que no fim das contas não é idiopático, é problema cinesiológico funcional, problemas relacionados ao movimento e que a gente, como fisioterapeuta pélvica, pode literalmente ajudar, tá certo? Esses três temas são os temas que a gente separou para falar para vocês nesse circuito de palestras de hoje, tá? É claro que a gente tem que começar, em primeiro lugar, definindo o que é dor, né? Não é um negócio tão simples quanto parece às vezes, tá? O que é a dor especificamente? Se a gente for pegar literatura, né, literatura é um negócio interessante. Ninguém mais gosta de ler, né? As pessoas não gostam de ler porque a velocidade da aprendizagem hoje é completamente diferente. Vocês podem, inclusive, verificar nos canais de YouTube favorito de vocês, os canais mais novos mesmo, mais modernos, a gente fala de no máximo 1 ano e meio para cá, tá? O ritmo, a velocidade que as pessoas falam, que as informações vão aparecendo na tela são muito mais rápidos, são muito maiores do que o que era de 3 anos atrás. Imagina então 10 anos atrás, né? Mas infelizmente a literatura, quando a gente fala literatura científica, ela não está acompanhando esse ritmo, né? E o que a gente tem de literatura científica são coisas muito antigas, né? Por exemplo, a classificação de dor, quando o pessoal de saúde especificamente, não só da física, né? O pessoal da saúde em geral fala de dor, ainda fala de dispareunia, vulvodínia, vaginismo, já ficou até meio chato esse tema, né? Vaginismo e dispareunia tecnicamente são o mesmo problema, do ponto de vista técnico mesmo, né? Por quê? Porque é uma fisioterapeuta que trata uma paciente que tem impossibilidade de penetração, num determinado momento lá no meio do tratamento dela, essa paciente consegue ter penetração, muito embora com dor ainda. Só que a pessoa que consegue ter penetração com dor já não é vaginismo, é dispareunia. Então são duas doenças diferentes. Então olha que interessante, a gente troca a doença da paciente no consultório, que é uma coisa que do ponto de vista técnico não faz o menor sentido. Isso não precisa uma discussão muito longa a respeito, né? Toda fisiopélvica, tem centenas escutando a gente aqui hoje, que já trataram uma paciente que não conseguia ter penetração por dor. Num determinado momento isso aconteceu. A pessoa continuou com um pouquinho de dor ainda, mesmo que residual lá, conseguia ter penetração já, né? Claro, se a dor está menor, tu consegue ter penetração. E isso quer dizer que tu trocou a dor da paciente, trocou a doença da paciente, tu trocou a disfunção, o problema de saúde dela. E claro que isso não pode acontecer. O paciente não pode entrar no teu consultório com entorse de tornozelo e sair com uma lesão de manguito rotador. Quer dizer, pode, né? Mas não faz o menor sentido. Tá? Assim, com relação a tratamento não faz sentido. Agora, isso acontece numa classificação, pessoal, de 1994. Esse é o ponto. Por que tem dinossauro e enfim, né? E o dinossauro chorando, inclusive, né? 1994, pessoal. A maioria absoluta de quem está escutando a gente agora, profissional, tá? Gente que fez uma pós-graduação, que está especializado, que trabalha só com fisiopélvica, não tinha nem nascido ainda. A maioria absoluta, essa maioria a gente está falando mais de 90% das pessoas que estão escutando a gente. Não tinha nascido em 1994 ainda, faz muito tempo. Né? Então essa classificação, a DSM-4 de 1994, ela é muito antiga. Né? Então, para aquela época, tudo bem, era o que tinha. Né? Mas hoje a gente tem coisa melhor, já. A gente não precisa ficar parado aí. Agora, assim, fora a DSM-4 ser muito antiga, mas uma coisa muito... Meu pai fica bravo, porque é muito velho, não presta, né? Dizia ele. Não, mas coisas antigas são eventualmente atualizadas. Nesse caso aqui, a DSM-4 foi atualizada para a DSM-5 em 2014. Isso quer dizer que a partir de 2014... Né? Todo mundo, depois de 2014, tá? Todo mundo que diz, eu uso a DSM-4. Gente, isso é que nem usar a lei antiga. Né? Não pode. Não pode usar a lei antiga mais ali e dizer que tu está dentro da lei. Não está mais. Se a lei foi substituída, né? Classificação ela é substituída também. Agora, o interessante é o seguinte, então essa DSM-4 ela foi substituída. Né? Ela foi substituída pela DSM-5 2014. Em nenhum lugar da DSM-5, vocês podem ler aí, está aí na tela para vocês os verbetes ali que falam de dor genital. Em nenhum lugar está falando sobre vaginismo ou vulvodínia, né? Que são as preferidas da galera aí.
Só que tem outro motivo ainda mais importante para a gente, como fisioterapeuta, não usar a DSM. O nome dela é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Isso não é fisioterapia, não são transtornos cinesiológicos funcionais, são problemas para psicólogo e psiquiatra. Então, por definição, a gente está usando uma classificação para quem usa esses termos. Quais são os termos? Vaginismo, dispareunia, vulvodínia, para resumir. Tá? Quem usa esses termos ainda está usando uma classificação que é de psiquiatra, não é de fisioterapeuta. Isso é um problema. Né? Fora isso, a DSM-4, esses termos caíram em 2014. Eles não existem mais a partir de 2014. 2014 estão aí os termos que existem. Não tem lugar nenhum escrito esses termos aí. Tá? Pode ser que alguém, né, o pessoal, né, apegado, né, não, mas a CID-10 fala de dispareunia e vaginismo, não tem vulvodínia, mas tem dispareunia e vaginismo, eu uso com base na CID-10, já está usando errado, porque CID é classificação de médico, a maioria de nós aprende na faculdade, que a gente inclusive não pode usar a CID-10, isso por lei, legislação mesmo, né, o médico, no Brasil, o médico pode usar a CID, porque a CID é uma classificação de doenças que serve como classificação diagnóstica, então é do diagnóstico médico, não é papel do fisioterapeuta. A maioria ouviu na faculdade alguma coisa parecida com isso, não é verdade? Então, se na CID lá, que a gente não pode usar, tem dispareunia e vaginismo, mas... Então tem um motivo para não usar a CID, que é porque não é de fisioterapeuta. O segundo motivo é que a CID-10 caiu em 2022, em janeiro de 2022. Então ela para de ser útil para a gente como fisioterapeuta, porque tem a CID-11 que entra em 2022. Em nenhum lugar está escrito vaginismo e dispareunia. Então, para resumir, não existe hoje uma classificação, nem dos psiquiatras, nem dos médicos, de fisioterapeuta, né? Tá? Não existe nenhuma classificação de nenhum profissional de saúde dizendo ou falando de dor sexual como dispareunia, vaginismo e vulvodínia e essas outras ínias e etc, os ismos aí. Né? Não tem mais, caiu. Especialmente porque não funciona. Né? Mas enfim, mas tem o pessoal que é apegado, que gosta, então não são classificações de fisioterapeuta, são classificações que não existem mais. Agora sim, eu ainda vou dar para vocês um motivo mais importante ainda, o mais importante de todos para não usar esses termos. Tá? E o paciente entende. Não, o paciente entende porque a gente usa como profissional de saúde. Vaginismo não é um termo popular. Né? A gente tem que parar de usar. A gente precisa desapegar e parar de usar. O motivo principal é porque é muito feio. É feio, a Latorre ficar com essas coisas que é feio, não é coisa do Latorre, tá? Por exemplo, esse artigo aqui, lá da Uniatenas, eu não fui coautor, os autores estão ali na tela para vocês, tá? Diz que não existe uma maneira confiável de diferenciar dispareunia de vaginismo, por exemplo. Então, como classificação não funciona do ponto de vista técnico. Não fui eu, gostaria de ter participado do grupo, não participei. Esse aqui é um outro estudo também, que eu também não participei, né? E ele diz também que vaginismo e dispareunia são termos imprecisos, né, para dor genital, não servem para classificar as dores genitais, é isso que está aí na tela, né? Então eles são a mesma coisa, né? Para essa equipe aí, eu não faço parte dessa equipe, desses 3 profissionais aí que publicaram, né? São um psiquiatra e 2 psicólogos publicaram esse estudo. Eles também não veem cabimento na classificação e usar vaginismo e dispareunia, porque para eles é o mesmo problema, uma manifestação diferente da mesma condição de saúde. Agora, o mais interessante de todos, o meu favorito é esse aqui, né? Um pessoal aqui de São Paulo, tá? Não fiz parte do grupo também, antes que comece qualquer tipo de discussão paralela, né? E o que elas fizeram? Elas fizeram um estudo experimental mesmo. Em vez de ficar na parte da filosofia, vamos ver como é que funciona na prática. Elas pegaram 18 mulheres, né, que tinham esse diagnóstico de dificuldade ou impossibilidade de penetração, estavam fazendo tratamento na universidade deles ali, na Unifesp. E essas mulheres eram médicas, né, que fizeram isso, 2 médicas fizeram esse estudo, uma mestranda lá, outra doutora em medicina, fizeram esse estudo, e dessas 18 mulheres eles investigaram o que o termo, a palavra vaginismo em si, se ela faz alguma diferença na vida delas, né? Se incomoda ou não, né? Porque se não incomoda também não tem problema usar, né? O pessoal que gosta, o pessoal que é apegado, né? Aí pode usar, não fica triste, não precisa chorar porque o sorvete caiu ali que nem o dinossaurinho. O que elas descobriram foi ao contrário disso, tá? O termo, a palavra em si, ela causa estigma nas pessoas, estigma é cicatriz, né? Para quem é cristão aí conhece bem a história. Então ele te machuca, literalmente machuca. Ele causa uma lesão emocional, ela dói em ti.
né? Ela te judia usar esse termo. As mulheres se sentem diminuídas, se sentem humilhadas nos termos delas, nas palavras delas. Para quem é um artigo muito legal para quem quiser, né? Pode ficar à vontade para ler. E o termo, a palavra vaginismo foi classificada como má, uma palavra má, tá? Pela maioria das mulheres. Não pela maioria não, perdão, pela totalidade, porque eram 18, todas as 18 disseram, não, essa palavra só me traz coisa ruim. Ou seja, é um termo que faz mal para os pacientes, é um termo que é impreciso do ponto de vista técnico, é um termo que não é para fisioterapeuta usar, porque é na classificação de fisioterapeuta. Qual motivo a mais vocês querem para parar de usar esses termos, seja onde for, né? Rede social é um negócio extremamente importante, porque a gente leva informação para as pessoas, mas a gente leva problemas também, né? Então já está um monte de gente, um movimento mundial já exigindo uma legislação internacional, não só nacional, em cima de fake news e etc., porque a gente leva desinformação também. Então esses termos hoje, por vários motivos a gente expôs para vocês, eles são desinformação enquanto a gente está usando. Por vários motivos, por todos esses motivos que a gente expôs aí para vocês, tá? O que é importante de dor para a gente como fisioterapeuta? Um conceito bem básico. Dor é dor. Ela não importa sobre qual atividade de vida diária. E às vezes a gente como fisioterapeuta tem problema de entender que a atividade sexual, que o sexo é uma AVD, é uma atividade de vida diária, né? Agora, nem todo mundo que tem dor genital tem dor para transar. É um negócio interessante também, né? Claro que as que chamam mais atenção são as que têm a ver com penetração. Isso é uma longa história patriarcalista, etc., lá, que se preocupa violentamente com se as pessoas podem ser penetradas ou não e até acaba com casamentos, etc., né? Se a pessoa é capaz de ter penetração, se é penetrada ou não e tudo mais. Mas independente disso, tem gente que tem dor para isso, para ver TV. Tem gente que tem dor para ir para aula, não consegue ir para aula de tanta dor genital, né? Dor pélvica, dor na pelve, na parte baixa ali. Tem inúmeras incapacidades aí, dor para evacuar, um monte de coisa, né? Então o que importa pra gente é dor para qualquer fisioterapeuta. Se a dor é na pelve, é nessa região, a gente tem fisioterapeutas especializados nessa área, que é uma área pudenda, que não pode mexer, que vai pro inferno, aquela história toda. A gente tem fisioterapeutas especializados em lidar com essa parte que pode ser um pouco mais difícil para os outros, inclusive para os outros fisioterapeutas, né? E o importante é o seguinte, doeu ali, passa para fisiopélvica que a gente tem o que fazer. Uma das principais dores, uma das mais desgraçadas que tem na parte de baixo ali, é endometriose, que é um dos temas que a gente vai olhar de pertinho agora, tá? Que está diretamente relacionada, claro, não poderia deixar de ser, com fertilidade. Mas assim, se não se classifica a dor com aqueles nomes feios ali, como é que a gente pode classificar a dor genital? Então toda dor é igual? Então, porque dor é dor, quer dizer que toda dor é igual? Não exatamente, tá? A gente já identificou dois tipos de dor, tá? Existem dois tipos de dor. Elas podem ser classificadas, então, com a classificação internacional de incapacidade, funcionalidade e saúde. Tem gente que é a classificação dos fisioterapeutas. Um monte de gente que fez a CIF, do grande grupo que desenvolveu a CIF lá na Organização Mundial de Saúde, porque é um esforço internacional, né? Por isso que aquela classificação internacional, né? O I de CIF ali vem de internacional, né? International Classification of Function, né? A maioria era fisioterapeuta, então tem muita coisa de fisioterapia ali na CIF, tá? De acordo com a CIF, a gente tem dois tipos de dor. Tem a dor muscular, e aí estão os códigos dela, né? Basicamente, o que quer dizer aqui é alteração morfofuncional dos tecidos musculares do assoalho pélvico. Então, os códigos aí, quem tem o livro pode procurar o livro, né? E, por outro lado, a gente tem dor conectiva. Então, são esses dois grandes tipos de dor, que também dá para classificar pela CIF, que é a alteração morfofuncional dos tecidos conectivos, fáscias e ou ligamentos do assoalho pélvico. Então, a gente consegue classificar pela CIF todo mundo que tem dor pélvica, seja onde for, né, em dois grandes grupos de dor. Então tem o pessoal que tem a dor é muscular, e tem o pessoal que tem a dor é conectiva. Tá? Dor muscular e dor conectiva. Então disfunção dos músculos causando dor, disfunção dos tecidos conectivos, fáscias, ligamentos, etc., causando dor. Tá? Qual é o fundamento dessa classificação? Vários. O primeiro deles é que, de acordo com a CIF, a gente consegue dividir as disfunções de estruturas, em cima de qual estrutura está o problema, que daí a gente trata certo, não vai chutar
tratamento, a gente vai tratar em cima de estrutura, da função, atividade e participação com relação ao meio ambiente. Então, primeiro ponto ali é estrutura. Estrutura é músculo ou é ligamento. Segundo ponto, essa classificação já foi demonstrada que ela é possível, tem toda a base, para quem quiser aí, né? Tem um artigo todo explicando de onde foi tirado, você pode ler à vontade, mandar crítica também, criticar do jeito que crítica é sempre importante, é um negócio legal, né? É um negócio que ajuda as coisas a melhorarem, né? Então vocês podem ler o artigo todo, quem quiser aí, né? Mandar todas as críticas pra gente, vai ser muito bem-vindo, a gente publica no próximo artigo também. Quem quiser participar junto, fazer uma colaboração para melhorar a classificação aí, é muito bem-vindo sempre, isso é o crescimento para todos nós, né? Então esse aí tá esse estudo aí, bem facinho, gratuito, acesso PDF gratuito, a maioria dos estudos agora tem isso, né? Vocês podem procurar aí. E tá no perino.net para quem quiser ali, o estudo aí da classificação, tá? Outro ponto extremamente importante para a gente, como a gente já vinha falando antes, é endometriose. Endometriose é uma dor desgraçada, é uma dor que, entre aspas, não tem cura. Por que entre aspas? Porque não é bem assim, né? Então tem várias coisas a respeito de endometriose que está aparecendo. Mas o primeiro ponto importante é a gente lembrar o que é um endométrio. Se a gente pegar o útero ali, particularmente o útero, tá? E abrir esse útero, olhar ele por dentro ali, essa parte de dentro do útero aqui é o que a gente chama de endométrio, que é essa camada do útero aqui que ela é dinâmica durante o mês, né? Durante o mês, quando a gente fala, cada pessoa que tem útero ali vai ter um seu ciclo durante o mês, né? Dizem que em média o ciclo é 28 dias, em média, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que, por exemplo, minha altura está bem acima da média. Então, média é uma coisa estatística só, tá? Cada uma de vocês que está escutando a gente agora tem o seu mês. Tem gente que tem um mês de 30 dias, tem gente que tem um mês de 28, tem gente que tem um mês de 26, tem gente que cada mês é um mês, na verdade. Mas o que a gente chama de mês é quando desceu a primeira gota da menstruação até quando desce a primeira gota da menstruação no mês seguinte. Esse intervalo de dias a gente vai considerar o teu mês ovulatório, o teu ciclo ovulatório aqui, ok? Então esse endométrio durante o ciclo ovulatório, que todo mundo conhece bem, toda a questão dos hormônios liberando, etc., né, o hormônio que faz aí o endométrio crescer e tudo mais, o que é o crescimento do endométrio em si, né? Se a gente pega um pedacinho do endométrio e aumenta, esse pedacinho aqui, ó, tá, e aumenta no microscópio e fica olhando durante o mês, a gente vai ver esse comportamento bem interessante aí, que o endométrio vai crescendo, tá, ele vai crescendo, proliferando chama, né? Vai crescendo, são proliferação de células ali, epitélios escamoso, enfim. Então ele cresce, fica grandão, né? Quando não acontece a nidação, que é a implantação do ovo fecundado, você sabe muito bem que a fecundação não acontece ali, a fecundação acontece na tuba uterina aqui, né? Aí esse óvulo desce aqui, ele tem que ser implantado, ele tem que se prender aqui. Agora interessante, né? Olha ali no fundo como é que é isso aqui. Pro óvulo, o ovo já agora fecundado, né? Descer por aqui, a tendência que ele tem de cair e ir embora e ser perdido é muito grande, né? Ele tem que se prender aqui, ó. E é por isso que é importante essa proliferação do endométrio. Tá? Quanto mais cresce, maior ficam essas invaginações. Quando ele cresceu um pouquinho, quase não tem invaginação. Isso quer dizer que quando o ovo fecundado descer aqui, ele vai bater aqui e vai embora. Tá? Então isso aqui está mostrando, é o mesmo como se fosse a mesma velocidade durante vários dias, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, tá? Claro que não é assim, é um pouco mais, mas enfim, né? É a mesma velocidade crescendo. Quando ela chega no máximo, não foi fecundado, ela começa a degenerar, fica carequinha de novo, o endométrio fica baixinho, né? Então isso é importante pra gente por dois motivos bem interessantes, tá? Primeiro, o endométrio, ele cresce de tamanho e ele diminui de tamanho. Ele faz isso todo mês para todo mundo. Tá? Não sei quem está na menopausa lá, enfim, vocês conhecem a história. Para todo mundo ele vai fazer isso. Tá? Agora tem um ponto interessante para a gente lá. Sempre o endométrio, todo mês, por questões hormonais, ele vai crescer e vai diminuir. Quanto maior, segundo ponto, quanto maior está esse endométrio, maior a chance dele prender um ovo aqui dentro. Porque daí o ovo cai aqui, ó, pluque, ficou preso. Aqui ele implanta, que ele nida, né, nidação, para quem é da área aí, começa a desenvolver, né, e forma ali, saca o embrionário, o embrião e tudo mais, ficou presinho, então assim, a gestação pegou. Vocês com certeza já ouviram falar, pelo menos algum conhecido de vocês aí, que a dificuldade é que a gestação não pega, o útero não prende e tal. Por que isso acontece? Porque o endométrio dessa pessoa cresce pouco. Então é um endométrio de pouca proliferação.
Por que isso acontece? Tem algumas pessoas que o endométrio cresce bastante, média, né? Tem algumas pessoas que o endométrio cresce bastante, outras cresce pouco. Por quê? Ninguém sabe a resposta, né? Ninguém sabe a resposta por enquanto, tá? Mas o que a gente já sabe é que a fisioterapia pode influenciar diretamente no crescimento do endométrio e a gente vai mostrar para vocês, a gente não só fala, a gente mostra, a gente vai mostrar para vocês como a fisioterapia pélvica pode influenciar diretamente no crescimento do endométrio. Mas vamos voltar aqui para essa ideia lá de que a gente tem esse útero, então, né? E lá dentro dele o endométrio cresce, tá? O endométrio cresce e o endométrio contrai ali na volta, né? O grande pepino aqui é o seguinte, pessoal, o útero é um sistema aberto, como vocês estão vendo aqui, ó. Aberto nesse sentido aqui, ó. O óvulo tem que sair, por exemplo, saiu daqui, né? Tem um corpo lúteo, está acelerado o processo, mas enfim. O óvulo sai, ele deixa um buraquinho que depois amadurece para lúteo, depois termina com uma cicatriz branca, etc. Mas esse óvulo amadurece, ele sai plop, tá que nem uma espinha mesmo, sabe aquelas espinhas bem feias, bem grande, que incha, estoura. Ele gospe o óvulo para fora aqui, esse óvulo é capturado pelas fímbrias, que são essas pontinhas aqui da tuba uterina, feito para isso aqui. Agora assim, ó, reparem que é uma parte aberta do sistema. Como assim aberto? O óvulo tem que sair daqui e ficar aqui, porque é aqui que vai acontecer a fecundação. Por que isso aqui não é tudo fechado? Não é. Tá? Isso é uma outra aula de 4, 5 horas, depende se começar do começo de evolução dos mamíferos aqui, para a gente conseguir explicar por que isso aqui é aberto. Tá? Mas o óvulo ele sai daqui e ele vai ter que ser capturado aqui. E se ele não for capturado? Ele vai ficar aqui fora. Tá? Pode acontecer, ele vai ficar aqui fora. Tá? Mas e se chegar um espermatozoide? Eventualmente pode chegar um espermatozoide e fecundar aqui. Aí acontece a famosa gestação ectópica, que o bebê não vai terminar numa gestação, parto, etc. Né? Ela não vai passar de algumas semanas ali, quem sabe um mês, alguma coisa assim. Mas pode acontecer. Isso pode acontecer porque o sistema é aberto. Muito bem, se o sistema é aberto para o óvulo entrar, o mais importante para a gente é o seguinte, o sistema também é aberto para o sangue menstrual. Quando esse endométrio aqui está na fase dele de diminuir, ele vai diminuindo de caminho aqui, ó, né, quando ele está nessa fase aqui que ele sangra, esse sangue especificamente é para descer para cá e servir de menstruação, certo? Eventualmente esse sangue pode ser regurgitado, pode sofrer um refluxo, sei lá, no orgasmo, alguma coisa, para quem conhece bem biomecânica aí da resposta sexual, né? Ele pode sofrer um refluxo aqui, pode sair por aqui também. Isso é um ponto importante. O sangue menstrual pode sair pelo outro lado. Em vez de sair pela vagina, ele sai aqui por cima pela tuba. Pode acontecer, tá? Eventualmente. Tá, se ele sai por aqui, ele vai parar aonde? Bom, no que a gente chama de cavidade pélvica. Se a gente fizer esse cortezinho aqui, a gente vai ver mais ou menos isso aqui, que é a cavidade pélvica. Tá? Aqui a gente tem a bexiga, por cima dela a fáscia do detrusor, aqui a fáscia da bexiga, a fáscia grandona, né? A fáscia visceral da bexiga aqui. Aqui a gente tem o útero deitadinho por cima da bexiga, lá a gente tem o final do colo sigmoide, o reto que desce, então bexiga, útero, reto. Tá? Esses os 3 grandes domínios da fisioterapia pélvica. Os ovários aqui, a tuba uterina aqui, não se esqueçam que isso aqui é aberto, tá? Não é colado aqui como está aparecendo, ele é aberto, ó, um óvulo tá querendo amadurecer aqui, quando ele sai ele deixa o buraco aqui, já tem um corpo lúteo do outro lado, não, né? Né, mostrando várias fases diferentes no mesmo dia ali para ficar fácil de estudar. Tá? O grande ponto é que a partir do momento que o sangue menstrual sai por aqui, do mesmo jeito que o óvulo pode ser que não entre, né, o sangue menstrual sai por aqui, um pedacinho de endométrio que sai junto com o sangue menstrual pode sair junto. Né? O sangue menstrual é isso, são pedacinhos de endométrio, é um farelo de endométrio, ali, uma sopa de endométrio que é para ir embora, porque o endométrio não foi usado no ciclo. Né? Então ele começa a literalmente dissolver e vai embora. Pode ser que ele regurgite, que ele vá ali para cima e a gente tenha um pedacinho de endométrio aqui dentro. Onde é que ele vai parar? Em qualquer lugar aqui. Aqui é que começa a ficar interessante. Tá? Vamos escolher um lugar então. Quando a gente está em aula, eu sempre peço para alguém escolher. Vai lá, bota o dedo na tela em algum lugar aqui dentro da cavidade pélvica. A pessoa bota aqui, ó, por exemplo. Bom, muito bem. No ligamento uterosacro, né? O ligamento que vai do útero lá para trás no sacro. Ligamento uterosacro, muito bem. Nesse ponto do ligamento uterosacro, então a pessoa aqui acabou grudando um pedaço de endométrio aqui. Ok, ele vai continuar vivo, isso aqui é um lugar fechado, né? Um lugar tecido vivo, ele vai grudar aqui, tá? E vai formar uma colônia de endométrio ali. Ele continua sendo um pedaço de endométrio, igual que tem lá dentro do útero, ele continua aqui. Mas é um negócio tipo metástase, o mecanismo é bem parecido com a metástase, tá? Mas não é câncer, não é nada disso. Mas o mecanismo de se prender e se aderir aqui é semelhante, né?
Então grudou esse pedaço do endométrio. Qual é o problema? Tu tem um pedaço do endométrio colado no teu ligamento, na parede do útero, no teu intestino, em qualquer parte, isso aqui na bexiga, né? Em qualquer parte daquele ligamento largo, tu tem um pedaço de endométrio colado. É que esse endométrio continua sendo endométrio. Isso quer dizer que ele vai ciclar. Isso quer dizer que quando tu tiver hormônio folículo estimulante, o FSH, quando começar a liberar, ele vai crescer. O teu endométrio lá dentro vai crescer, só que esse pontinho de endométrio aqui vai crescer também, vai se expandir. Pô, mas ele não está preso dentro do tecido exatamente. Então ali dentro do ligamento ele vai se expandir. Talvez isso incomode, né? Tá? Agora o mais interessante é quando chega nessa parte do ciclo que sangra. Então imagina que ele está lá encapsulado dentro do ligamento, tá? Numa parte do ligamento, ele inchou, tudo bem. Tudo bem ou não, né? Não sei. Ele inchou, tá? No momento que o sangue dissolve, ele vai menstruar. Tá, mas aquele pontinho, exatamente, aquele endométrio cresceu e vai formar uma bolha de sangue. Como é que a gente chama bolha de sangue? O termo técnico para bolha de sangue? Hematoma, né? É que nem tu tem um hematoma ali. Ah, então tu vai ficar com hematoma ali dentro no ligamento uterossacro, no reto. Aí presta atenção agora aqui, ó. Na fáscia do detrusor. Né? Então, quanto a cistite intersticial, que o pessoal não sabe o que é, a gente está curando cistite intersticial também. Já vai sair a publicação aí, né, de como resolve cistite intersticial. Não é nenhum problema, não é que nem vulvodínia lá, que é problema fantasmagórico que ninguém sabe o que é. Né? Na verdade, tu tem encurtamento aqui das fáscias da bexiga. Tá? E independente de aonde for, tu vai ter um hematoma. E qual é o grande problema do hematoma? Né? Por que hematoma é um negócio chato? Quando é que hematoma fica chato? Quando encosta ele dói. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, tu tem um hematoma aqui no ligamento. Para que serve o ligamento? Quando a gente sai correndo, os órgãos chacoalham ali dentro, os ligamentos seguram eles no lugar. Agora imagina um hematoma no ligamento quando tu vai te mexer. O que é que vai acontecer quando tu te mexer com hematomas dentro da tua pelve? Imagina que desgraça. E o pior é o seguinte, quando chega na parte menstrual do ciclo, quando a gente vai, né? Quando vocês vão menstruar, vão jogar o sangue para fora, o útero contrai com toda a força para espremer esse sangue ali para fora. O que vai acontecer com o útero que está contraindo com toda a força e tracionando ligamentos cheios de hematomas ali, né? Isso vai doer horrivelmente, gente. E assim, a endometriose, o problema dela é que ela não é um foco somente num lugar, não é só lá no ligamento, né? Ela não é só no reto, não é só na face da bexiga, ela vai estar por tudo quanto é lugar. E isso é um problema seríssimo. Né? Isso é um problema seríssimo porque vai doer em tudo quanto é lugar. Então tem gente que não consegue sair de casa de tanta dor, tem gente que não consegue trabalhar de tanta dor, tem gente que está completamente com um impacto gigantesco em cima da sua qualidade de vida. Tá? Será que tem alguma luz no fim do túnel para essas pessoas? Né? Se não tivesse, a gente não estava aqui. Qual é o tratamento para endometriose hoje? Bom, um tratamento bem óbvio, né? Isso é um pedaço de tecido que está no lugar errado, passa-se então a falha anatômica, cirurgia. Tu vai ali, corta aquele pedaço do tecido onde ele estiver no ligamento, sei lá, retira ele dali, né? E, na verdade, troca aquele foco de endometriose vivo ali para uma fibrose, tá? Para uma aderência, o tecido vai ficar aderido. Então, quer dizer, não é um tecido funcional. Lembra que ligamento tem que ser elástico, fáscia tem que ser elástico para aguentar o teu dia a dia. Principalmente quem já trabalha com as técnicas da gente, que está acostumado, né? Que já tem essa vivência da importância do tecido conectivo, sabe que uma aderênciazinha numa fáscia, no ligamento, já modifica completamente a tua função. CIF, né? Alteração morfofuncional, se liga na palavra, morfofuncional de tecidos conectivos. Já mudou completamente a função. A estrutura modificada altera uma função, altera atividade e participação, tudo isso com relação ao meio ambiente. Isso é CIF. Né? Então a cirurgia vai ter, claro, sua parte negativa também, mas vai remover aquele foco de endometriose. O grande problema é que, se vocês já viram, né, se já acompanharam, cirurgia tem no YouTube aí para quem quiser. Né? Por endoscopia, vê direitinho aí. Quando olha lá dentro, são centenas de focos de endometriose. A cirurgia vai conseguir remover só, talvez, quem sabe, os maiores ou alguma coisa assim. E, de novo, substituir eles por fibrose. Tá? Isso, essa é a mensagem de esperança, né? Não necessariamente. Tem mais uma outra coisa que pode ser oferecida para essas mulheres com endometriose aí, ou com esses problemas, com dor de modo geral, que é a fisioterapia pélvica, né? Mais particularmente as manobras miofaciais. O protocolo da gente nem tinha me ligado ainda, daqui a pouco vai fazer 15 anos já, né? De liberação miofacial, particularmente a manobra do ligamento largo, a manobra dos ligamentos profundos, que são manobras desenhadas. Não tem nada de
tem nada de complicado, né? Uma mão fica para dentro do corpo, outra para fora, é isso que quer dizer esse posicionamento aqui, né? Foi uma manobra que foi desenvolvida para os ligamentos pericervicais, para toda a parte profunda ali de ligamentos e fáscias e tecido conectivo, que é justamente que está em volta dos ovários, está em volta das tubos uterinas, está em volta do fundo do útero, está em volta dessa parte mais profunda onde estão fáscias e ligamentos, e onde realmente acabam sendo depositados aqueles focos de endometriose, né? O mais importante é que essas manobras especificamente, né? Essa aqui não é a primeira publicação ligamento largo é um pouco mais antiga, não lembro agora, de 2000, e isso aqui é 22, então é 2019, 2020, provavelmente 2020, que descreve a manobra ligamento largo. De qualquer jeito, também o artigo está disponibilizado gratuitamente aí. Esse estudo especificamente, ele mostra que as manobras de liberação miofascial, elas acabam com dor zero. Dor zero é cura, né? Dor zero é tu realmente eliminar 100% daquela dor. Dor zero é a pessoa na escala de 1 a 10, na escala visual analógica da dor, que todo mundo conhece bem, usava na faculdade, etc. Relatar dor zero. Dor zero é sem desconforto, sem nada, né? 1 é desconforto, né? Então é sem dor, sem desconforto, sem nada. Quer dizer, tu não tem dor nenhuma. A pessoa que chega sintomaticamente com dor, quer dizer, com uma dor forte, né? Sair sem dor nenhuma em mais ou menos 4,5 sessões, essa é a média, né? E estatística, 4,5 sessões não existe, né? Isso quer dizer pra gente que é entre 4 e 5 sessões, aí a maioria das pessoas já tá sem dor nenhuma. O último estudo publicado também, sei que foi pela Alana e Eliane, elas publicaram um estudo entre jovens universitárias, né? E dessas jovens universitárias, elas fizeram a manobra do ligamento largo, essa manobra de liberação de ligamentos profundos ali também, tá? Para as meninas que tinham síndrome pré-menstrual. O que é isso? É aquela pessoa que tem tanta dor durante o período pré-menstrual, mas tanta dor, tanta dor, que isso é incapacitante ao ponto da pessoa não conseguir estudar, não conseguir trabalhar, aquela pessoa que fica em casa gemendo de dor, de tanta incapacidade que isso acaba gerando, tá? Para essas mulheres, essas meninas, essas universitárias que tinham esse tamanho de dor, tá? O grupo da Lana fez esse tratamento com as manobras de ligamento largo, e o que eles encontraram, tá? Em primeiro lugar, tanto a escala visual analógica quanto o McGill, que é o questionário de dor para quem está acostumado aí com estudos sobre dor, né? Caiu aí para 1,9 na dor, quer dizer, para 2, tá? Então esse pessoal ali de dor extrema é dor 8 para cima, tá? Dor extrema normalmente é 9, 10, né? Caiu para 2, tá? Média 1,9 aqui. E o McGill, o questionário de qualidade de dor, caiu para 8, que é um valor bastante baixo também para o tipo de dor, a qualidade da dor ali é bastante baixo também. Interessante é que elas fizeram só 4 semanas, tá? Foram 4 semanas de tratamento, essas meninas aqui já diminuíram um monte da dor delas. Agora, o mais interessante é o seguinte, tá? Desse grupo aqui, quem estava por diagnóstico médico, tá? Classificado como síndrome pré-menstrual. Então, síndrome pré-menstrual é aquela pessoa que está com muita dor, que ela pode pegar atestado para ficar em casa, de tanta dor, né? Todas as que tinham esse critério médico de síndrome pré-menstrual, depois do tratamento, saíram do critério médico. O que isso quer dizer? Que a dor delas já não era suficiente, era uma dor tão baixa que não era suficiente para ser enquadrado como síndrome pré-menstrual. Então, o que a gente está falando? Uma manobra de ligamento largo ali, ela trata, né, a dor pré-menstrual de um modo que essa dor pré-menstrual já não te dá mais síndrome pré-menstrual, tu já não tem mais o diagnóstico médico de síndrome, né? Tu tem só uma dor leve, como é considerado aceitável pela maioria das pessoas. É um incômodo, desconforto, mas tu consegue fazer as tuas atividades de vida diária, tu consegue ter uma vida social normal, né, que elas não tinham antes do tratamento, tá? O grande problema é que, assim, onde tem endométrio, onde tem foco de endométrio, esse endométrio vai continuar ciclando, vai continuar crescendo. A gente tem, isso é decisão da paciente, tanto cirurgia quanto fisioterapia. Grande vantagem da fisioterapia é que ela não é invasiva, não vai produzir fibrose ali, muito pelo contrário, vai te dar uma qualidade boa do tecido para o tecido funcionar, tá? Pontos importantes de endometriose para quem está estudando aí, para quem está acompanhando, é que a grande parte dos tecidos, eles não são endométrio, agora dos focos de endometriose não são endométrio. Isso explica porque em boa parte dos estudos da gente, muito mais complicado do que parece, né? Grande parte dos estudos da gente, a gente trata aquela dor que foi diagnosticada como endometriose uma vez,
né, com 3, 4 sessões que seja, e essa dor não volta mais. Então, poxa, o endométrio continua ciclando, como é que a dor não volta mais? Como é que a gente curou endometriose? Porque nem todo foco de endometriose ali é tecido do endométrio. Isso é uma outra coisa mais complicada que está em estudo ainda, né? Enfim, a endometriose não é um negócio tão resolvido, não está tão claro quanto parecia. Okay? Mas toda essa história de ciclo, toda essa história de crescer e descer, ela abre um patamar importante, um horizonte importante para a fisioterapia pélvica, de que a gente pode trabalhar com fertilidade, porque se tem algumas pessoas, né, que o problema especificamente o problema é o teu endométrio não cresce tanto, ele cresce pouquinho, né, e ele te dá uma dificuldade da nidação de acontecer, de prender aqui o zigoto, prender o ovo ali, né? Se a fisioterapia tem técnicas para aumentar o crescimento do endométrio, a fisioterapia pode ajudar em casos específicos de infertilidade. Então, a fisioterapia pélvica, como assim? Alguma manobra? Exatamente, manobra de ligamento largo. Uma das coisas que a gente percebe é o primeiro efeito colateral. Todo mundo que já fez, quem está assistindo a gente aqui, já conhece bem o processo todo. O teu primeiro ciclo menstrual, depois de receber a manobra de ligamento largo, tu vai perceber muito sangue. Então vem acima da tua média ali, vai vir mais sangue. Não, a notícia é desagradável, né? Mais sangue do que o normal. E um sangue mais avermelhado, mais vivo. Tá? Agora é o seguinte, como assim mais sangue? Da onde que veio esse sangue? Quanto de sangue menstrual que sai? Gente, sai todo o sangue até o endométrio descamar inteiro. Quando ele descama tudo, sai todo o sangue do endométrio que cresceu. Claro que as pessoas que o endométrio cresce pouquinho vão sangrar pouco. Né? Então é aquele borrinho de café, aquele pouquinho sangue. Né? As pessoas que o endométrio cresce muito vão sangrar com muito volume, isso é normal. Tá? O interessante é a gente notar que depois de fazer manobra de ligamento largo a pessoa sangra mais. Por que isso está acontecendo? A hipótese era a seguinte, que a manobra do ligamento largo ela favorece o crescimento do endométrio. A partir do momento que ele libera o útero aqui, o teu endométrio começa a crescer e a proliferar melhor depois da manobra de ligamento largo. A única explicação que tem para tu ter um sangramento maior depois de receber a manobra de ligamento largo. Aí depois no próximo mês já estabiliza um pouquinho e assim por diante. Né? De qualquer forma, a gente tinha essa ideia de que possivelmente a manobra de ligamento largo aumenta o crescimento do endométrio. Isso até o estudo aqui com a Larissa, que é fisiopélvica também. A Larissa, além de fisiopélvica, é uma das principais voluntárias aí que está ajudando o pessoal no Rio Grande do Sul, uma heroína aí, literalmente aqui para toda a causa da gente, que a gente está aqui todo mundo reunido hoje por causa disso, né? E além do mais, a Larissa ainda é fisioterapeuta pélvica, a Larissa também é cientista, pesquisadora e ainda é indivíduo de pesquisa, né? A Larissa tinha 2 exames, 3 na verdade, tá? A gente usou esses 2 aqui, mas ela tem 3 exames, eram 2 ultrassonografias transvaginais, para quem já fez, e uma ressonância magnética medindo o tamanho do endométrio. Então, no período onde o endométrio está maior, que seria perto da tua ovulação ali, né? No período do endométrio maior, a Larissa tinha esses 3 exames mostrando o tamanho do endométrio dela. O endométrio dela crescia entre 3 e 4 centímetros. Tá? Nos 3 exames, entre 3 e 4 centímetros com o endométrio dela. No máximo da proliferação, ele chegava a 3, 4 milímetros ali. Era o máximo que ele conseguia fazer. Depois de 4 sessões, 4 sessões, segunda, terça, quarta, quinta. Tá? 4 sessões de manobra de ligamento largo. Quando ela voltou a fazer o exame na semana seguinte, tá? Se percebeu que o endométrio dela tinha crescido de média 4 para 19 milímetros aqui. E isso dá um total de 505%, mais de 505%, mais de 500%. O endométrio dela cresceu mais de 5 vezes o que ele costumava crescer com 4 sessões da manobra de ligamento largo, né? Então, se a gente precisava de alguma prova, algum indicativo de que a manobra de ligamento, da onde que vem, por que depois de fazer a manobra de ligamento largo sangra mais no próximo ciclo? Porque o endométrio cresce mais, o endométrio está mais livre. Então isso leva a gente a entender que muitas pessoas, principalmente as pessoas que sangram um pouco, né, no período menstrual, na fase menstrual do período menstrual, elas têm, na verdade, uma situação onde o endométrio prolifera pouco. E daí sangra pouco, prolifera pouco, sangra pouco, faz até bastante sentido. As outras pessoas sangram muito, o endométrio prolifera muito, né, e sangra bem mais, sangra bastante dali para frente. Quando a gente faz a manobra do ligamento largo, então, a gente favorece essa proliferação, a gente permite que esse endométrio consiga crescer, consiga proliferar melhor
e, portanto, se ele está crescendo melhor. Isso é tanto que assim, ó, por que se faz esses exames de medir endométrio ali? Porque é uma das causas de dificuldade de gravidez, dificuldade de gestação, né? Tu não conseguir engravidar porque o endométrio não está te ajudando. Então, sim, com certeza absoluta, a fisioterapia pélvica tem um papel fundamental em fertilidade, porque com a manobra de ligamento largo, com essas manobras profundas, a gente consegue influenciar diretamente no crescimento do endométrio e, portanto, em cima da fertilidade de todas as pessoas com útero aí, ok? Foi isso que a gente preparou para vocês, de novidade aí, da boca do forno quentinho, cuidado para não queimar a mão, né? Para todo mundo aí, para todo mundo que acompanha, que gosta da fisioterapia pélvica, que já foi mordido pelo bicho da fisioterapia pélvica, a gente ainda tem muitos capítulos bonitos a escrever daqui para frente, ok? Mais uma vez, muito obrigado para todo mundo que está com a gente aqui hoje, obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês, com todos os nossos amigos e irmãos, colegas aí do Rio Grande do Sul, ok? Um beijo grande e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.